Você já se perguntou quantas vezes uma pessoa pode ouvir não antes de desistir? Eu descobri que não existe esse número. Meu nome é Maria Santos, sou comandante de uma companhia aérea brasileira e hoje quero contar para vocês como transformei cada porta fechada em uma pista de decolagem para meus sonhos. Esta não é apenas mais uma história de superação. É o relato de como alguém que nasceu onde os aviões eram apenas riscos no céu, conseguiu pilotar essas mesmas máquinas através das nuvens. O que estava em jogo não era apenas minha carreira, mas a prova de que origem não determina destino e que sonhos não conhecem código postal. Era dezembro de 1995, eu tinha apenas 8 anos e estava brincando no quintal da nossa casa na Rocinha quando ouvi aquele som. Você sabe qual é? O rugido distante de turbinas que cresce até dominar completamente o céu. Levantei os olhos e vi um Boeing 737 da Varig passando bem baixo, provavelmente em aproximação para o Santos Dumont. Naquele momento, algo aconteceu dentro de mim que não consigo explicar completamente até hoje. Não foi apenas admiração ou curiosidade infantil. Foi uma certeza absoluta, quase primitiva, de que eu pertencia àquele mundo lá em cima. Mãe, eu vou ser piloto de avião, gritei correndo para dentro de casa com os braços estendidos como asas. Minha mãe, Dona Conceição, estava dobrando roupas que tinha lavado para uma família da Barra da Tijuca. Ela parou, me olhou com aquele sorriso cansado, mas carinhoso, que só as mães que trabalham demais conseguem dar, e disse: "Filha, você pode ser o que quiser na vida, mas primeiro vai fazer o dever de casa." Naquele momento, ela não sabia que estava plantando a semente mais importante da minha vida. Não foi o "você pode ser o que quiser" que marcou. Foi o "mas primeiro." Essas duas palavras se tornaram um mantra que me acompanharia pelos próximos 20 anos. Nossa realidade era bem diferente daqueles aviões que cruzavam nosso céu. Minha mãe trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes e ainda fazia faxinas extras nos fins de semana. Meu pai, bem, ele decidiu que ser pai não era para ele quando eu ainda estava na barriga da minha mãe. Éramos eu, minha mãe, e esse sonho aparentemente impossível que crescia dentro de mim a cada avião que via passar. Na escola municipal onde estudava, quando a professora perguntou o que queríamos ser quando crescêssemos, eu sempre respondia: piloto de avião. As outras crianças riam, não por maldade, mas porque na nossa realidade as pessoas se tornavam pedreiros, domésticas, vendedores, seguranças. Piloto de avião era coisa de filme americano. Aos 12 anos, descobri a biblioteca municipal. Foi lá que li meu primeiro livro sobre aviação, O Pequeno Príncipe. Sei que pode parecer clichê, mas aquela história sobre um piloto perdido no deserto me fascinou. Não pela fantasia, mas pela realidade do piloto. Alguém que dominava aquelas máquinas complexas, que entendia os céus, que levava pessoas para seus destinos. Comecei a devorar tudo sobre aviação. Livros técnicos que eu mal entendia, revistas antigas que encontrava no lixo, reportagens na televisão. Aprendi sobre sustentação, tração, peso e arrasto antes mesmo de entender direito matemática. Decorei tipos de aeronaves, companhias aéreas, aeroportos do mundo inteiro. Maria, para de sonhar e vem ajudar aqui. Minha mãe dizia quando me encontrava com a cabeça em algum livro sobre aviões. Mas mesmo reclamando, ela sempre arranjava um jeitinho de comprar aquelas revistas de aviação caras quando sobrava algum trocado. Aos 15 anos, tomei uma decisão que mudaria tudo. Descobri que existia um aeroclube na Zona Sul onde davam aulas de pilotagem. Peguei 2 ônibus e uma condução para chegar lá. O porteiro nem me deixou entrar direito. "Você tem certeza de que é aqui, menina?" Ele perguntou, olhando minhas roupas simples e minha idade. "Tenho sim, senhor. Quero informações sobre o curso de piloto privado."
Depois de muita insistência, consegui falar com um instrutor. Capitão Roberto, um homem de uns 50 anos, bigode grisalho e aquela postura típica de quem passou a vida voando. Olha, menina, ele disse, não unkindly, mas com uma honestidade brutal. O curso custa R$ 15.000, isso em 2003, e isso é só o básico, só para piloto privado. Para ser piloto comercial, você vai precisar de muito mais. Estou falando de uns 80, 100 mil reais no total. Meu mundo desabou naquele momento. 100 mil reais era mais dinheiro do que minha família veria em 10 anos. Voltei para casa em silêncio, processando aquela informação devastadora. Mas sabe o que aconteceu naquela noite? Em vez de desistir, eu fiz algo que hoje reconheço como o momento mais importante da minha vida. Comecei a planejar. Peguei um caderno velho e comecei a calcular. Se eu conseguisse um emprego aos 16, quanto conseguiria economizar por mês? Quanto tempo levaria para juntar esse dinheiro? Aos 16, comecei a trabalhar durante o dia em uma loja de roupas no centro do Rio e estudava à noite. Meu salário era mínimo, literalmente, R$ 600 por mês. Depois de ajudar em casa e pagar minha condução e alimentação, sobrava exatamente R$ 90. R$ 90 por mês para um sonho de R$ 100 mil. Fiz as contas. Levaria mais de 90 anos para juntar o dinheiro. Foi quando aprendi uma das lições mais importantes da minha vida. Sonhos grandes exigem estratégias grandes. Não bastava trabalhar duro, tinha que trabalhar inteligente. Comecei a estudar para concursos públicos. Durante o dia, vendia roupas, à noite ia para a escola e de madrugada estudava para concursos. Dormia 3, 4 horas por noite. Os fins de semana eram dedicados inteiramente aos estudos. Aos 18 anos, passei em um concurso para a Infraero. Começaria como agente de proteção à aviação civil no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão. O salário era 3 vezes maior que o da loja. Mas mais importante que isso, eu finalmente estaria dentro do mundo da aviação. Meu primeiro dia no aeroporto foi mágico. Estar ali, vendo os aviões de perto, ouvindo as comunicações, sentindo o cheiro de querosene, era como se eu finalmente tivesse chegado em casa. Mesmo que meu trabalho fosse verificar documentos e fazer revista de segurança, eu estava ali, no coração da aviação brasileira. Nos intervalos, eu conversava com todo mundo que pudesse me ensinar alguma coisa. Mecânicos, comissários, pilotos, controladores de tráfego aéreo. Absorvia conhecimento como uma esponja seca absorve água. Foi assim que conheci o comandante João Almeida, um piloto da TAM que sempre passava pelo meu posto de revista. Ele notou meu interesse e começou a conversar comigo sobre aviação. Um dia, depois de meses de conversas casuais, ele me fez uma pergunta que mudou tudo. Maria, você quer mesmo ser piloto ou só gosta de conversar sobre aviação? Quero ser piloto, comandante, mais do que qualquer coisa na vida. Então para de sonhar e começa a agir. Você trabalha num aeroporto, tem acesso a informações, conhece gente da aviação. Use isso a seu favor. Foi ele quem me contou sobre as bolsas de estudo que algumas empresas de aviação ofereciam. Também me explicou sobre o financiamento estudantil para cursos técnicos e superiores. Mais importante, me disse que existiam maneiras de começar na aviação sem ser piloto e depois fazer a transição. Já pensou em ser controladora de voo? Comissária? Despachante operacional de voo? São profissões que te colocam dentro da aviação e muitas vezes as empresas ajudam a financiar a transição para piloto. Naquela noite, refiz todos os meus planos. Em 2 anos, tinha juntado dinheiro suficiente para começar o curso de controladora de tráfego aéreo. Era uma profissão que me permitiria trabalhar dentro da aviação com um salário melhor e mais importante.
me daria conhecimento técnico que seria fundamental quando eu finalmente começasse a voar. O curso de controladora foi intenso. Radionavegação, meteorologia, regulamentos de tráfego aéreo, procedimentos de emergência. Estudava com a mesma intensidade maníaca de sempre, mas agora tinha um objetivo claro e um caminho definido. Durante o curso, conheci várias pessoas que tinham feito a transição de controlador para piloto. Isso me deu esperança e, mais importante, um plano concreto. Me formei como controladora de tráfego aéreo aos 22 anos. Meu primeiro posto foi na torre de controle do Aeroporto Santos Dumont. Imaginem, a menina que cresceu vendo aviões passar sobre a Rocinha, agora controlava esses mesmos aviões, orientando pilotos sobre decolagens, pousos e procedimentos de segurança. Mas meu sonho de ser piloto continuava vivo. Agora, porém, eu tinha um salário melhor, conhecimento técnico profundo sobre aviação e, mais importante, credibilidade dentro do setor. Foi como controladora que conheci a comandante Ana Silva, uma das poucas mulheres pilotos do Brasil na época. Ana não só me inspirou, como se tornou minha mentora. Maria, ela me disse um dia durante uma pausa no trabalho, você tem o conhecimento técnico, tem a paixão, tem a disciplina. O que está esperando para começar a voar? Dinheiro, comandante. Ainda não tenho dinheiro suficiente. Então vamos encontrar uma maneira. Ana me apresentou a um programa de financiamento específico para mulheres na aviação, patrocinado por uma organização internacional. Também me contou sobre uma escola de aviação que oferecia condições especiais para profissionais que já trabalhavam no setor. Aos 24 anos, finalmente me matriculei no curso de piloto privado. Não vou mentir para vocês, conciliar o trabalho como controladora com as aulas de voo era exaustivo. Trabalhava em turnos na torre de controle e voava nas horas vagas. Final de semana, feriado, qualquer momento livre era dedicado à aviação. Meu primeiro voo solo foi em 15 de março de 2007. Estava pilotando um Cessna 152, matrícula PT Berra. Quando o instrutor saiu do avião e disse, agora é só você e ele, senti uma mistura de terror e êxtase que nunca esquecerei. Fiz meus cheques normalmente. Mistura rica, aquecimento de carburador desligado, controles de voo livres e corretos, instrumentos checados. Pedi autorização para a torre, que naquele dia tinha meus colegas de trabalho, e ouvi pelo rádio, Papa Tango Bravo Romeu Alfa, Torre Santos Dumont, autorizado táxi para cabeceira 02, QNH 1013, vento 120 graus, 8 nós. Minha voz tremeu um pouco quando respondi, Torre Santos Dumont, Papa Tango Bravo Romeu Alfa. Autorizado táxi cabeceira 02, QNH 1013 copiado. Chegando na cabeceira, fiz meu run-up. Motor 1700 RPM, checar magnetos, aquecimento de carburador, controles de voo. Tudo normal. Torre Santos Dumont, Papa Tango Bravo Romeo Alfa, pronto para decolagem. Papa Tango Bravo Romeo Alfa, autorizado decolagem pista 02. Após decolagem, curva à direita, subir e manter 1.500 pés. Contato controle 119.1. Autorizado decolagem 02. Curva direita, subir e manter 1.500. Contato 119.1. Papa Tango Bravo Romeo Alfa. Empurrei o punho do acelerador lentamente para frente. O motor respondeu. A aeronave começou a acelerar. 40 nós, 50 nós, 60 nós. Na velocidade de rotação, puxei suavemente o manche. O nariz se ergueu, senti as rodas se soltarem do solo e voei, sozinha. Naquele momento, aos 25 anos, 17 anos depois de ver meu primeiro avião passar sobre a Rocinha, eu estava finalmente voando. Não como passageira, não como controladora orientando outros pilotos, mas como piloto em comando. Chorei dentro do capacete, lágrimas de alegria, de alívio, de conquista.
Estava voando sobre a mesma cidade onde cresci, sobre as mesmas ruas onde minha mãe trabalhava como faxineira, sobre a mesma comunidade onde as pessoas diziam que meus sonhos eram grandes demais. Liguei o rádio para o controle de aproximação. Controle Rio, Papa Tango Bravo Romeu Alfa, saindo de 800 para 1.500 pés. Papa Tango Bravo Romeu Alfa, controle Rio, contacto radar, mantenha 1.500 pés, informe quando estiver pronto para retorno. Voei por 40 minutos naquele dia. Foram os 40 minutos mais importantes da minha vida até então. Quando pousei e taxiei de volta para o pátio da escola, meu instrutor estava esperando com um sorriso orgulhoso. "E aí, comandante Maria, como foi?" Comandante Maria, mesmo sendo brincadeira, mesmo sendo apenas piloto privado, ouvir essas palavras pela primeira vez foi indescritível. Mas minha jornada estava apenas começando. Piloto privado era só o primeiro passo. Para ser piloto comercial, precisava de muito mais horas de voo, mais cursos, mais certificações. Continuei trabalhando como controladora durante o dia e voando sempre que possível. Juntava cada real para pagar mais horas de voo. Fins de semana eram dedicados inteiramente à aviação. Durante essa época, enfrentei muitos preconceitos. Alguns instrutores mais antigos claramente não acreditavam que uma mulher, especialmente uma mulher negra da periferia, pudesse ser uma boa piloto. "Você tem certeza de que quer mesmo isso?" Um deles me perguntou após um voo especialmente difícil. "Aviação é coisa séria, não é brincadeira." "Tenho mais certeza disso do que de qualquer outra coisa na minha vida", respondi. "Mas mulher piloto... não sei não. Vocês são muito emotivas." Naquele momento, senti uma raiva que poderia ter me destruído. Mas em vez disso, usei aquela energia como combustível. Cada comentário machista, cada olhar de descrença, cada sugestão de que eu não pertencia àquele mundo se transformava em determinação. Voei com mais precisão, estudei com mais intensidade, me dediquei com mais paixão. Não para provar nada para eles, mas para provar para mim mesma que eu merecia estar ali. Aos 27 anos, consegui minha licença de piloto comercial. Mas ainda precisava de experiência, muitas horas de voo, para ser contratada por uma companhia aérea. Foi quando descobri a aviação agrícola. Não era o que eu sonhava, mas era uma forma de acumular horas de voo rapidamente e ganhar dinheiro fazendo o que amava. Mudei para o interior de São Paulo e comecei a voar em plantações de cana-de-açúcar e soja. Acordava às 5 da manhã, voava até o meio-dia e à tarde estudava para as certificações que ainda precisava. A aviação agrícola é uma das formas mais desafiadoras de voar. Voos baixos, em condições meteorológicas nem sempre ideais, com cargas pesadas, decolagens e pousos constantes em pistas curtas e não pavimentadas. Mas cada voo me tornava uma piloto melhor. Em 2 anos na aviação agrícola, acumulei mais de 1.500 horas de voo. Experiência real, prática, em condições desafiadoras. Mais importante, ganhei a confi de que poderia pilotar qualquer coisa, em qualquer condição. Aos 29 anos, finalmente me inscrevi para um processo seletivo de uma companhia aérea. A seleção durou 3 meses. Provas teóricas, avaliações psicológicas, testes práticos de voo, simulador, entrevistas. O dia da entrevista final foi terrificante. Estava sentada numa sala com outros candidatos, todos homens, todos claramente de classe média alta, alguns com pais ou familiares na aviação. Eu era a única mulher, a única pessoa negra, claramente a única que não havia crescido no meio da aviação. Quando chegou minha vez, entrei na sala onde estavam 3 pilotos seniores da companhia. A primeira pergunta foi: "Maria, por que você quer ser piloto?" Respirei fundo e contei minha história. Falei sobre a menina de 8 anos que viu um avião passar sobre a Rocinha, sobre trabalhar 3 empregos para pagar os estudos, sobre ser controladora de tráfego aéreo, sobre cada obstáculo superado.
E por que devemos acreditar que você vai aguentar a pressão de ser piloto comercial? Perguntou um deles. Comandante, respondi. Eu cresci numa favela, me sustentei desde os 16 anos, me formei controladora de tráfego aéreo, trabalhando de dia e estudando de noite. Acumulei 1.500 horas voando aviação agrícola e estou aqui falando com vocês depois de 20 anos perseguindo esse sonho. Se isso não prova que aguento pressão, não sei o que prova. Houve um silêncio na sala. Depois, um dos comandantes sorriu e disse: Maria, quando você pode começar? 3 semanas depois, estava no curso de formação para primeiro oficial de uma das maiores companhias aéreas do Brasil. 6 meses de treinamento intensivo. Sistemas de aeronave, procedimentos operacionais, simulador, voos de linha sob supervisão. Meu primeiro voo comercial foi de São Paulo para Salvador, num Airbus A320. Eu era primeiro oficial. O comandante era um piloto experiente chamado Carlos Roberto. Quando entramos na cabine e começamos nossos cheques, ele me disse: Maria, eu voei com muita gente boa ao longo dos anos, mas nunca voei com alguém que chegou aqui pelo caminho que você percorreu. Vai ser uma honra voar contigo. Durante a decolagem, quando ouvi o comandante falar V1, VR, V2, Positive Rate, Gear Up, e senti aquele Airbus deixar o solo com 150 passageiros a bordo, pensei na minha mãe, que estava trabalhando naquele exato momento, limpando a casa de alguém na Barra da Tijuca. Pensei na menina de 8 anos que brincava de aviãozinho no quintal. Pensei em todos os nãos que ouvi, todos os obstáculos, todas as noites em claro estudando. E pensei, consegui. Mas minha história não termina aí. Ser primeiro oficial era apenas o começo. Meu sonho sempre foi ser comandante. Levei mais 5 anos para acumular as horas e a experiência necessárias para me tornar comandante. Durante esse tempo, voei por todo o Brasil e para vários países da América do Sul. Cada voo era uma lição, cada desafio uma oportunidade de crescer. Em 2015, aos 34 anos, fui promovida a comandante. Meu primeiro voo como piloto em comando foi, simbolicamente, Rio de Janeiro, São Paulo. A mesma rota que eu via os aviões fazerem quando era criança. Quando me sentei na cadeira da esquerda pela primeira vez como comandante, ajustei meu assento, coloquei meu crachá com Comandante Maria Santos à vista e fiz algo que nunca havia feito em todos os meus anos voando. Tirei uma foto. Não para postar em rede social ou para mostrar para alguém, mas para mim, para a menina que cresceu na Rocinha, para minha mãe, que nunca duvidou, mesmo quando o sonho parecia impossível. Hoje, depois de mais de 8.000 horas de voo como piloto em comando, já levei milhares de pessoas aos seus destinos. Cada decolagem ainda me emociona. Cada pouso ainda me enche de orgulho. Cada voo é uma confirmação de que sonhos, por maiores que sejam, são alcançáveis quando você tem determinação suficiente. Mas sabe qual foi o voo mais especial da minha carreira? Foi em 2018, quando minha mãe voou pela primeira vez. Ela nunca havia entrado em um avião. Aos 65 anos, Dona Conceição embarcou num voo que eu comandava do Rio para Recife. Antes da decolagem, fiz um anúncio especial pelo sistema de som da aeronave. Senhoras e senhores, este é seu comandante falando. Hoje temos a bordo uma passageira muito especial. Minha mãe, Dona Conceição, está voando pela primeira vez. Ela trabalhou a vida inteira como faxineira para me dar educação e nunca duvidou dos meus sonhos, mesmo quando eles pareciam impossíveis. Mãe, este voo é para você. Os passageiros aplaudiram. Minha mãe chorou. Eu chorei também, lá na cabine. Durante o voo, deixei meu primeiro oficial assumindo os controles por alguns minutos e fui até a cabine de passageiros falar com ela. Estava na janela, olhando as nuvens com os olhos arregalados de quem estava vendo aquilo pela primeira vez. E aí, mãe, o que achou? Filha, ela disse segurando minha mão. Eu sempre soube que você ia voar.
Desde aquele dia que você tinha 8 anos e disse que ia ser piloto. Eu sabia. Como sabia, mãe? Porque você sempre teve asas, Maria. Eu só estava esperando você aprender a usá-las. Hoje, além de ser comandante, também sou instrutora de voo e mentoro jovens que querem entrar na aviação, especialmente mulheres e pessoas de comunidades como a minha. Minha experiência me ensinou que representatividade importa, que às vezes as pessoas só precisam ver que é possível para acreditar que também podem. Criei um programa de bolsas para jovens da periferia interessados em aviação. Já ajudamos 15 pessoas a se tornarem pilotos, controladores de tráfego aéreo e mecânicos de aeronave. Cada uma dessas histórias me emociona tanto quanto a minha própria. Também escrevi um livro contando minha jornada, das favelas aos céus. Todo o lucro é direcionado para o programa de bolsas, porque acredito que todo mundo merece a chance de voar, independente de onde nasceu. Minha mãe se aposentou há 5 anos. Comprei uma casa para ela numa área nobre do Rio. Não porque tenho vergonha de onde viemos, mas porque ela merece todo o conforto do mundo depois de uma vida inteira trabalhando duro. Ela ainda tem o hábito de olhar para o céu quando ouve um avião passando. Mas agora ela sorri e diz: pode ser a Maria ali em cima. E pode ser mesmo. Algumas vezes por mês, quando estou voando sobre o Rio de Janeiro, especialmente quando passo sobre a Zona Sul, a caminho do Santos Dumont, procuro lá embaixo aquela comunidade onde cresci. É só uma mancha na paisagem vista de 10.000 pés, mas para mim representa tudo. Representa de onde vim, representa quantos outros meninos e meninas estão lá embaixo agora, olhando para cima, sonhando em voar. Representa que sonhos não conhecem endereço, não reconhecem classe social, não respeitam estatísticas. Sabe qual é a pergunta que mais me fazem em palestras e entrevistas? Maria, qual foi o momento mais difícil da sua jornada? A resposta sempre surpreende as pessoas. Não foi a falta de dinheiro, não foram os preconceitos, não foram as noites sem dormir estudando. O momento mais difícil foi quando, aos 20 anos, quase desisti. Estava trabalhando dupla jornada, estudando para concursos, juntando dinheiro centavo por centavo, e parecia que não estava chegando a lugar nenhum. Uma noite, depois de mais um dia exaustivo, sentei na cama e pensei: talvez todo mundo esteja certo. Talvez esse sonho seja grande demais para mim. Foi minha mãe quem me trouxe de volta. Ela chegou do trabalho e me encontrou chorando. O que foi, filha? Mãe, acho que não vou conseguir. É muito difícil, muito caro, muito... tudo. Ela se sentou do meu lado, colocou a mão no meu ombro e disse: Maria, você lembra quando era pequena e queria aprender a andar de bicicleta? Lembro. Você caiu quantas vezes? Muitas. E o que você fazia depois de cada queda? Levantava e tentava de novo. Então, a vida é igual bicicleta. Você só precisa continuar pedalando. Uma hora você encontra o equilíbrio. Naquela noite, tomei uma decisão que define minha filosofia de vida até hoje: transformar cada obstáculo em degrau, cada não em motivação, cada queda em aprendizado. E foi assim que cheguei até aqui. Claro que o caminho não foi linear. Houve momentos de dúvida, de cansaço, de vontade de desistir. Houve preconceitos que doeram mais do que imaginava. Houve sacrifícios que só quem persegue sonhos grandes entende. Mas houve também momentos de pura magia. Como o meu primeiro solo. Como minha primeira decolagem como comandante. Como ver minha mãe voando pela primeira vez. Como receber uma mensagem de uma jovem dizendo que minha história a inspirou a se tornar piloto. Hoje, quando falo para jovens que querem entrar na aviação, sempre digo: o caminho não é fácil, mas é possível. Você não precisa ter nascido em berço de ouro. Você não precisa ter parentes na aviação. Você não precisa ser homem. Você só precisa de 3 coisas: sonho,
determinação e disposição para trabalhar mais duro do que jamais imaginou que fosse possível. A aviação me ensinou que não existem sonhos impossíveis, apenas caminhos não explorados. Me ensinou que o céu não é o limite quando você tem os pés no chão e a determinação como combustível. Às vezes, quando estou voando em uma noite limpa, com as estrelas brilhando acima e as luzes das cidades piscando embaixo, penso em como tudo isso começou. Uma menina de 8 anos numa comunidade do Rio de Janeiro, olhando para um avião e decidindo que aquele seria seu destino. E penso em quantas outras crianças estão lá embaixo agora, olhando para cima, sonhando em voar. Para elas, quero dizer, voem. Independente de onde vocês nasceram, independente do que as pessoas dizem, independente de quão impossível possa parecer. Voem, porque o céu pertence a quem tem coragem de conquistá-lo. E você, qual é o seu céu? Que sonho está olhando de longe, achando que é grande demais para você? Lembre-se, não existem sonhos grandes demais. Apenas pessoas que ainda não descobriram como alcançá-los. Minha história prova que origem não determina destino, que sonhos não conhecem código postal, que determinação é o combustível mais poderoso que existe. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos dos céus, se inscreva no canal Caixa Preta, ative o sininho das notificações e compartilhe com alguém que precisa acreditar mais nos próprios sonhos. Deixe nos comentários qual foi a parte da história que mais te emocionou e conte para nós, qual é o seu maior sonho. Até o próximo voo!